A ditadura militar é uma forma de governo cujos poderes políticos são controlados por militares. Podemos definir a ditadura militar como sendo o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta época vai de 1964 a 1985. O regime militar que se instaurou no Brasil a partir de 1964, quando, através de um golpe imposto pelas forças conservadoras, os militares assumiram o controle do país, derrubando do poder o então presidente João Goulart. Foram 21 longos anos em que o Brasil viveu os horrores da ditadura imposta à mão forte sob o domínio dos militares. Tortura e ausência de direitos humanos, censura e ataque à imprensa, baixa representação política e sindical, saúde pública fragilizada, linha dura na educação, Nordeste mais pobre e imigração, desigualdade e precarização do trabalho. Algumas características do movimento militar são: o movimento militar caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. Além dessas características, a cassação de direitos políticos de opositores, repressão aos movimentos sociais e manifestações de oposição, censuras aos artistas e meios de comunicação, aproximação dos Estados Unidos, controle dos sindicatos e também um dos mais marcantes que foi o uso de métodos violentos como tortura contra os opositores do regime. Líderes da ditadura brasileira. Os líderes da ditadura brasileira foram Humberto Castelo Branco, que ficou no poder de 1964 a 1967, o general Costa e Silva, que governou de 1967 a 1969, o general Emílio Médici, que governou de 1969 a 1974, o general Ernesto Geisel, que governou de 74 a 79, e o general João Batista Figueiredo, que governou de 74 a 85. Este filme retrata a vida de um garoto mineiro de 12 anos, chamado Mauro, que adora futebol e jogo de botão, e vive uma vida comum. Mas em um certo dia, sua vida muda completamente, já que seus pais saem de férias de uma forma inesperada e sem motivo aparentemente para ele. Na verdade, os pais de Mauro foram obrigados a fugir da perseguição política, tendo que deixá-lo com seu avô paterno, chamado Paulo Altruan. Porém, o seu avô enfrenta problemas de saúde, o que faz com que Mauro tenha que ficar com Salomão, um velho judeu solitário que é vizinho do avô de Mauro. Com isso, a história se desenrola e seu pai tende a voltar para casa. Em 1970, o Brasil inteiro torce e vibra com a seleção de futebol no México, enquanto os prisioneiros políticos são torturados nos porões da ditadura militar e inocentes são vítimas dessa violência. Todos esses acontecimentos são vistos pela ótica de uma família quando um dos seus integrantes, um pacato trabalhador da classe média, é confundido com um ativista político e desaparece. Thiago e Rosa são dois jovens militantes da luta armada, que sonham com uma revolução social no Brasil. Após ser ferido por um tiro em uma emboscada feita pela polícia, Thiago precisa se esconder na casa de Pedro, um arquiteto simpatizante da causa. Thiago é o comandante de um grupo de ação, de uma organização da esquerda, que está no momento de pilitada e estuda um retorno à luta política. Rosa é o contato de Thiago com o mundo, sendo agora ainda mais importante por estar ferido. Com o passar do tempo, Pedro passa a ficar preocupado com a segurança deles, adotando um comportamento estranho e colocando dúvidas em Thiago se ele não seria um traidor. Ditadura nazista. A partir de 1930, o movimento nazista de Adolf Hitler cresceu, aproveitando-se do descontentamento popular com as crises econômica e política. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães era antidemocrático, antissemita e de um nacionalismo exaltado. Com a pregação pseudo-revolucionária, tornou-se a maior força política em 1932. Com a demissão de Franz von Papen, o último chefe de governo da República de Weimar, o presidente Hindenburg chamou Hitler para constituir o novo governo. Nomeado chanceler do Reich em 30 de janeiro de 1933, Hitler, que considerava o cargo apenas um passo para a tomada do poder absoluto, começou imediatamente a montar um sistema ditatorial. Desfez-se rapidamente dos aliados que permitiriam sua ascensão, reservando-se plenos poderes. Através de uma lei aprovada pelos partidos burgueses, proibiu todos os grupos políticos, com exceção do seu Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Social Democrata e o Partido Comunista,
40 foram dissolvidos e os demais forçados à autodissolução. O movimento fascista se desenvolveu na Itália no início da década de 1920 e acabou servindo como método para outros regimes políticos europeus de viés totalitários, como os da Alemanha, da Espanha e de Portugal, bem como para o Estado Novo, implantado no Brasil por Getúlio Vargas em 1937. O fascismo surgiu no contexto do fim da Primeira Guerra Mundial, quando vários problemas, principalmente de ordem econômica, avolumaram-se no governo do rei Vítor Emanuel III. Apesar de ter sido um dos países que ganharam a guerra, a Itália, assim como os demais países envolvidos no conflito mundial, sofreu bruscos danos em sua estrutura econômica, o que gerou problemas de ordem social, sobretudo com relação aos trabalhadores do setor industrial.